A Enterprise parte para uma missão de resgate de uma nave que na verdade parece estar em fuga. A tripulação? Um mercador e sua carga. 3 mulheres. Este é Mud's Women, o episódio que vamos revisitar agora. Bom, esse episódio quase foi o piloto de Jornada nas Estrelas, né? Ele fazia parte da lista original de possíveis histórias que o Gene Roddenberry havia proposto como sugestão na hora que ele apresentou o conceito de Jornada nas Estrelas. Ele foi uma das opções para a NBC escolher como episódio piloto e no final ela escolheu The Cage. E para o segundo piloto ele também foi uma opção e acabou sendo preterido em favor de Where No Man Has Gone Before. Mas finalmente, para o segundo episódio regular produzido, ele veio a entrar em produção na forma de Mud's Women. É interessante notar que esse conceito originalmente tinha sido desenvolvido pelo próprio Roddenberry. Na hora em que a NBC encomendou talvez ele para se tornar um piloto, o roteiro passou para as mãos de um roteirista chamado Stephen Kendall, que era um cara que estava em ascensão em Hollywood, estava escrevendo roteiros muito bem sucedidos na televisão, um atrás do outro, e já estava começando a ser olhado pelos estúdios como um possível criador de séries, e o Roddenberry passou para ele a tarefa de construir esse roteiro. E aí a contribuição entre ele e o Roddenberry foi mais ou menos o seguinte: o Roddenberry entrou com as mulheres e o Stephen Kendall entrou com o Mud. No conceito original, o personagem do Mud não existia. E é claro que assistindo a esse episódio hoje, a gente tem a convicção de que foi uma adição absolutamente fundamental. O episódio simplesmente não teria funcionado se não fosse a presença dessa figura carismática que é o Mud, interpretado pelo Roger Carmel. E é muito interessante ver como essa história evoluiu e como ela passou pelo crivo dos censores da NBC. Existia um rigor muito grande na época de não tratar temas controversos. Mas se você analisar esse episódio, você vai ver que ele fala de coisas como prostituição e uso de drogas, né? Duas coisas que é difícil imaginar mais controversas. E ele consegue fazer tudo isso com uma certa leveza graças ao personagem do Mud, que torna tudo divertido, tudo engraçado. Não tem nada de engraçado na verdade, né? Ele está fazendo tráfico de mulheres e levando e vendendo elas para colonos como esposas. Isso não é divertido. Mud claramente não é um personagem do bem, mas ele é interpretado com essa panache, né? Com um bonachão, e isso funciona, dá leveza, e a NBC nem percebeu direito o que estava em jogo ali, né? O que estava sendo tratado no episódio, assim como a qualidade que ele tem em trazer uma mensagem, um tema, né? Que é a ideia de mostrar que, na verdade, o que constrói a beleza, entre aspas, das pessoas é a sua autoconfiança. Não é alguma coisa que você tome, não é alguma coisa que você faça, mas é o quanto você acredita em você mesmo. É um tema bonitinho. É claro que, do ponto de vista da ficção científica, é meio questionável você falar, poxa, é convincente que as mulheres de Mud sejam capazes de, apenas com autoconfiança, pentearem os seus cabelos automaticamente ou coisa do tipo. Não, claro que não. Mas aí é o jogo psicológico de tentar envolver o telespectador na história. E Mud's Women funciona bem nesses termos. Também é um episódio que mostra o crescimento gradual dos personagens, né? O Spock dá um passo a mais na direção do personagem consolidado que nós veríamos mais adiante. Está ainda mais sóbrio do que a gente viu ele em The Corbomite Maneuver e muito mais do que em Where No Man Has Gone Before e The Cage. Né? A gente vê claramente, episódio a episódio, o Leonard Nimoy encontrando o seu personagem para torná-lo tão interessante e rivalizar em protagonismo com o Capitão James Kirk, interpretado pelo William Shatner. Esse sim já nasceu pronto desde o primeiro episódio. William Shatner tinha uma noção muito clara de quem era o Capitão Kirk. E Mud's Women também é um ótimo episódio para a gente realçar as contribuições do Jerry Finnerman, o diretor de fotografia de Star Trek. Ele havia sido contratado para The Corbomite Maneuver assim que a série entrou em produção e ofereceram um contrato para ele do tipo, você faz esse episódio, se a gente gostar você continua e aí a gente vai discutindo episódio a episódio.
Ele passou a filmagem do Corbomite Maneuver muito estressado e muito nervoso, pensou em desistir. Era o primeiro trabalho dele como diretor de fotografia, ele já tinha muita experiência com gente muito boa, mas ele no comando da direção de fotografia era a primeira vez. E ele realmente brilhou desde o Corbomite Maneuver. A gente vê as estratégias que ele usou de pintar os cenários com luz, né, e tornar a fotografia de Star Trek uma coisa única e muito interessante e muito colorida, o que era um ponto importantíssimo para a NBC. Uma das coisas que motivou a NBC a comprar Star Trek e a exibir a série é o fato de que ela tinha muito colorido. E era uma época em que estava tentando convencer as pessoas, os produtores de TV e os fabricantes de televisão estavam tentando convencer os produtores a comprar, os telespectadores, a comprar televisores coloridos. Então era importante ter programas de televisão que justificassem o ganho de cor. E Star Trek era excelente nisso, né? E por isso, por exemplo, os uniformes salmão, que eram salmão ali de engenharia nos primeiros pilotos, acabaram virando vermelhos. Essas cores gritantes tinham a ver com isso, tinham a ver com o fato de que a série precisava ficar muito bonita em cores para justificar o pessoal comprar televisão colorida para assistir. E claro, como a maioria das pessoas tinha TV em preto e branco, a série também tinha que ficar bonita para quem estava assistindo na TV em preto e branco. O trabalho do Jerry Finnerman realmente brilha neste episódio, já brilhou no Corbomite Maneuver, que levou a produção a propor para ele um contrato de 3 anos entre a Desilu e o Jerry Finnerman, para ele ser diretor de fotografia. Realmente agradou muito o trabalho. E outra grande contribuição que ele faz, que aparece neste episódio especificamente, Mud's Women, é a ideia de pintar o céu dos planetas da semana, né? Aquele cenário genérico que serve como planeta da semana, pintar esse céu com cores. Nos 2 pilotos a gente tinha visto o céu como uma pintura, né? Inclusive com montanhas ao fundo, era uma pintura muito bonita, por sinal, e foi a mesma pintura nos 2 episódios. Claro que não seria viável numa produção semanal você trocar a pintura a cada episódio. Isso ia tornar naturalmente os cenários dos planetas muito repetitivos. Jerry Finnerman encontrou uma solução maravilhosa, que foi simplesmente deixar aquele fundo em branco e pintar a cor do céu com luzes. Usar grandes holofotes, né, especializados com gel colorido por cima e aí projetar a cor no céu. Isso funcionou maravilhosamente e permitia a produção de Star Trek. De repente, numa semana ter um céu laranja, na outra semana ter um céu roxo e por aí vai. A primeira demonstração disso vem justamente nesse episódio, Mud's Women, quando a Enterprise chega a Rigel 12, onde os mineiros ali estacionados, influenciados pelo Mud, decidiram que só vão trocar os cristais de lítio, só vão fornecer cristais de lítio à Enterprise se eles concordarem em ceder as mulheres de Mud e liberarem o Mud, que àquela altura já havia sido revelado como um embusteiro e estava prontinho para ser levado para a cadeia. Por que eu ressaltei cristais de lítio e não de lítio? Bom, pois até este episódio, e isso inclui o episódio anterior também, os anteriores, o principal elemento para fazer funcionar a Enterprise, os motores de dobra da Enterprise, eram os cristais de lítio. Bom, lítio é uma coisa que existe, é o terceiro elemento da tabela periódica e é uma coisa existente com propriedades conhecidas. O consultor científico da série, o Harvey Lin, falou: olha, acho melhor vocês trocarem lítio por alguma outra coisa, porque quem assistir pode falar: olha, de repente lítio não tem como servir num motor de dobra. Então inventem alguma outra coisa que funcione e a partir do próximo episódio eles deixam de ser cristais de lítio e passam a ser cristais de dilítio. Como dilítio não existe, ele pode ter as propriedades que os roteiristas quiserem. Isso é uma demonstração muito boa da atenção aos detalhes que a produção de Jornada nas Estrelas tinha desde o começo. Por um lado, era um trabalho em andamento, né? Cada episódio aprimorando os conceitos da série. Por outro lado, havia essa preocupação de ser cientificamente crível, pelo menos. Claro que ninguém até hoje sabe como fazer uma espaçonave viajar anos-luz de distância em apenas uma semana, mas pelo menos eles queriam que fizesse algum sentido cientificamente
o que é uma das grandes qualidades de Star Trek hoje para ser considerada uma grande série de ficção científica e uma série realmente que podia ser levada a sério. Ela tinha essa preocupação de ser verossímil. Outra coisa interessante que acontece no episódio Mud's Women é o fato de que a Ordenança Rand não aparece. E não aparece justamente para não competir com as mulheres de Mud na tripulação. Elas precisavam aparecer especialmente bonitas, e a Eve, que chama mais a atenção do Capitão Kirk, não podia disputar espaço com a Ordenança Rand. Então ela ficou de fora desse episódio. Mostra também uma coisa que a gente não tende a pensar, mas assim, todos esses atores eram contratados, tirando o Leonard Nimoy e o William Shatner, eram contratados por episódio, né? Eles tinham até um pacote, você vai fazer 8 episódios na temporada, mas os produtores tinham que escolher quais atores usar em quais episódios. Nesse aí a Ordenança Rand ficou de fora. O diretor desse episódio é o Harvey Hart, e foi a primeira e única contribuição dele para Star Trek. Embora ele tenha feito um bom trabalho, duas coisas contribuíram para que o Bob Justman, o produtor associado, recomendasse que não trouxessem o Harvey Hart de volta. A primeira delas é que ele acabou atrasando um pouco a produção, isso acarretou aumento de custos, o episódio terminou além do orçamento projetado para ele, cerca de uns $10 mil estourado no orçamento. A segunda razão é que ele estava fazendo um tipo de edição em que ele fazia ângulos inusitados de câmera para mostrar os atores e tal, e não fazia coberturas mais tradicionais, que ajudavam na hora de editar o episódio. Se você precisasse cortar uma fala, um determinado pedaço para fazer o episódio caber no tamanho, ou mesmo para acertar o ritmo do episódio, você precisava ter essas imagens de cobertura que mostravam um ator reagindo ao que o outro estava falando, essas imagens bem clássicas que ajudam na hora de montar o episódio. Ele não estava fazendo isso, ele não estava fazendo essas coberturas durante a gravação, provavelmente para forçar aí a manutenção do corte do episódio na visão dele. Só que isso não agrada a produtores, é bom para diretor, mas não é bom para produtores, e por essas duas razões, essa foi a primeira e última contribuição do diretor Harvey Hart para Jornada nas Estrelas.